Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Ande, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Dá certo. confiando que o distante Fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivido. Bonjour, meus amis, bem-vindos a mais um episódio do Walking Alive and Kicking, Caminhando Bem Vivinho, que, como vocês já sabem, é um projeto que eu tenho com a minha amiga Rosa Alberti. Eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela. Primeira parte, uma mensagem reflexiva na Palavra de Deus e segunda parte, uma dica saudável para você viver melhor. Então, assim que terminar o vídeo aqui, corre aqui embaixo na descrição para conferir. O link está aqui embaixo da mensagem que a minha amiga Rosa tem para nos abençoar. Então, vamos à mensagem de hoje. Antes, mostrando aqui, né, que eu tô com um lookzinho de frio. Tá frio aí? Aqui tá bem friozinho, a gente não tá acostumado com esse frio. E outro dia fez 12 graus. Tá complicado, então eu adquiri mais essa golinha aqui de crochê para eu proteger o pescoço, né? Que aqui eu costumo atravessar a ponte para ir em algum lugar ou outro, tem duas pontes aqui e bate um vento e o pescocinho, o peito aqui, as costas tem que estar protegido, né, do frio pra gente não gripar, né, não ficar doente. E tô tentando aqui de fazer uns looks bonitinhos de inverno, que o look costuma ser mais o que? Chinelo com meia, aquele moletom surrado, que é quentinho, gostosinho de usar. E tá difícil, né, fazer um look ficar bonitinho no inverno, né? A gente vê muitos memes, muitas brincadeiras falando sobre o look de inverno. Geralmente a gente tá o quê? De chinelo e meia. Uma meia bem grossinha. Pelo menos pra ficar em casa, né? Tem gente que ainda sai assim, tem coragem de sair com chinelo e meia, né? E hoje caprichei mais um pouquinho aqui na aparência pra vocês aqui. Botei o cachecol combinando com a minha tiarinha, porque hoje eu estou de bad hair day. Hoje meu cabelo não está colaborando. Se eu deixar ele soltinho de boa aqui, não ficou legal do jeito que eu queria. Então eu coloco uma tiarinha, um gorrinho, uma touca. Geralmente eu coloco uma tiarinha ou eu faço um coque. Mas para gravar vídeo eu não gosto muito do coque. Eu gosto mais do meu cabelo solto, né? Eu acho que fica mais bonitinho. E falando em aparências de frio, né? Nos nossos lookinhos de frio, nesse tema de aparência é que a gente vai refletir hoje. Hoje nós vamos voltar um pouquinho antes da mensagem que nós refletimos no último episódio. Vamos voltar um pouquinho antes aqui em 1 Samuel,
capítulo 16. Hoje nós vamos ao verso 7. Vamos refletir mais um pouquinho aqui na história de Davi, onde nesse versículo nos diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não se importa com a nossa aparência exterior, Ele não foca nisso. É o que está aqui dentro que é importante para Deus. A Bíblia nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Na maioria das vezes, nós olhamos muito a aparência das pessoas, a gente olha muito o que está do lado de fora, né? Nos vê de outra forma. Deus nos olha de um jeito diferente e Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o potencial que cada um tem por dentro. Para Deus, o que importa mesmo é você ter o seu coração disposto a ser moldado por Ele. Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita a quem Ele escolhe. E assim também foi com Davi. Deus rejeitou seus irmãos mais velhos, que aos nossos olhos seriam muito mais capazes de serem reis, e escolheu o menorzinho, o mais novo, o mais improvável. Mesmo sendo o mais novo, o menor na sua casa, foi Davi que Deus escolheu para ser rei. E Deus o capacitou para ser um instrumento nas mãos dele. Hoje em dia nós vivemos num mundo que só dá valor às aparências. Um mundo artificial. Vivemos numa sociedade artificial, onde as pessoas julgam pela aparência, dão valor à aparência. A beleza, fama, popularidade, a quem se sobressai devido aos seus atributos físicos. Hoje em dia nós somos muito influenciados pelas aparências. E assim também foi com Samuel, que foi influenciado pela aparência física dos filhos de Jessé. Samuel recebeu de Deus a tarefa de ungir 2 reis. O primeiro foi Saul e depois Davi. Para ungir o primeiro rei não foi tão difícil, pois Deus disse que o futuro rei iria lhe procurar no dia seguinte. Mas, quanto a Davi, foi mais complicado um pouquinho. Samuel, ele sabia que ele tinha que ir na casa de Jessé, pois Deus lhe disse que Jessé seria o pai do futuro rei. Então ele foi lá, mas ele não sabia qual dos filhos de Jessé seria o escolhido. O primeiro que ele viu foi Eliabe, o filho mais velho. E quando ele bateu o olho em Eliabe, ele não teve dúvida. Esse deve ser um ungido, mas Deus falou, não é esse aí não. E Samuel foi conhecendo filho por filho de Jessé, até chegar ao 7º, e Samuel ficou ali meio confuso. Esses são todos os seus filhos? Ele falou, tem mais um, ele está lá atrás da casa pastoreando as ovelhas. Tem um mais novo. Talvez quando Samuel olhou para Davi, ele deve ter ficado mais confuso ainda. Aquele menino baixinho, o mais novo, o caçula da família, o caçula dos irmãos. Quando ele olhou para Eliabe,
Talvez ele tenha visto em Eliabe que Eliabe estava de acordo com os critérios, né? Com as características que se esperava de um rei. E geralmente é o primogênito, né? O mais velho, é o primeiro a nascer que é escolhido, pois pela sua posição ele tem muitos benefícios. Também geralmente se esperava, né, que um rei fosse um homem forte, fosse um homem imponente, que se destacasse das outras pessoas, que se destacasse no meio de uma multidão. Até hoje, né? Até hoje em dia, esse padrão aí persiste de uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa alta, forte, imponente, bem apessoada, né, com uma boa aparência, de acordo com os padrões da sociedade. Assim era Eliabe, como Saul também foi antes. Então, assim que Samuel bateu os olhos em Eliabe, já achou que ele fosse o escolhido. E Deus o disse: o homem vê a aparência, só vê o que está na sua frente, só enxerga o que ele está vendo, mas Deus vê com o coração. Sob os olhos de Deus, a aparência é um mero detalhe, não é a melhor maneira de se julgar uma pessoa. Lembra daquele ditado? Não julgue um livro pela capa. Nós precisamos ser muito cuidadosos ao julgar pela aparência, pois ela pode ser extremamente enganosa. Há muitas pessoas que são consideradas lindas, muito bonitas, mas é só por fora e por dentro. Mas nós devemos lembrar que beleza acaba. Lá em Provérbios 31, capítulo 31, verso 30, nos diz o seguinte: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas aquele que teme ao Senhor, esse será louvado. Tem gente que é tão preocupado com a beleza, estica daqui, levanta daqui, mas o tempo vem, vai cair de novo. Tem gente que se preocupa tanto com estar com o corpo em dia, tá bonito, né? Claro que você tem que se preocupar com o seu corpo, com a sua aparência. Claro que você tem que andar arrumadinho, procurar andar bem arrumado, procurar se cuidar, mas tem que cuidar daqui de dentro também. Jesus disse para os fariseus, lá no livro de Mateus, capítulo 23, verso 27 a 28. Lá, Jesus disse aos mestres da lei e aos fariseus: hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Tem pessoas que a beleza é só isso aqui, ó, é só na superfície, só por fora. Às vezes a pessoa mais linda, a pessoa mais formosa que as pessoas veem, as pessoas enxergam nela toda a formosura, acham ela a pessoa mais linda que elas já viram, mas isso é só uma casca, pode não ter nada de interessante ali dentro. Muitos admiram, imitam pessoas famosas, né, celebridades, os influenciadores, seguem essas pessoas sem pedir orientação a Deus, sem orar, sem conversar com Deus. Seguem mais a esses influencers, a esses influenciadores, do que a palavra de Deus, do que a orientação de Deus para a nossa vida. Analisa a sua vida, analisa o que você tem feito, a quem você tem observado e cuidado. Porque o diabo está ao derredor aí, como um leão que ruge procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. E ele usa muito lobo aí em pele de cordeiro para fazer o seu trabalho. Muito cuidado a quem você está seguindo, em quem você está se espelhando. Muitas vezes também nós julgamos a pessoa pela primeira impressão que nós temos dela, mas
a primeira impressão muito dificilmente vai te mostrar como essa pessoa realmente é. Para conhecermos uma pessoa verdadeiramente, nós devemos dar um tempo para ela, para nós, para que ela demonstre através de seus atos o que se passa dentro do seu coração. E então analisarmos através das suas atitudes, através de seus testemunhos, quem é essa pessoa, quem é filho de Deus, quem anda segundo seus mandamentos. É uma pessoa que vai refletir um espírito de bondade, de amor, alegria, paz, paciência, humildade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito. Essa pessoa, sim, é bonita, formosa aos olhos de Deus. Isso é beleza para Deus. Em Mateus 7:20 nos diz: assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nós reconhecemos a pessoa bela aos olhos de Deus pelos seus frutos, pelo que ela faz, pelas suas atitudes, pelo seu testemunho. Ela aflora os frutos do Espírito. Você vê isso nela. Peça a Deus que lhe dê discernimento, pois Deus conhece cada coraçãozinho. Conhece o seu também. Peça para que Deus te dê sabedoria, para que o Espírito Santo te guie, para que você saiba reconhecer as qualidades das pessoas que entram na sua vida, das pessoas que já estão na sua vida também. Peça para que Deus te dê esse olhar de reconhecer os frutos do Espírito nessas pessoas e que você saiba ver além da aparência, para que você olhe além das aparências, saiba ver além da beleza e da formosura e saiba ver o coração. E procure ter um coração disposto a receber os ensinamentos de Deus e deixar a aparência de lado. E isso quanto a você também. As pessoas, elas não sabem ver o nosso real valor, mas Deus sabe o valor que você tem. As pessoas nunca vão saber qual o real valor, qual o seu real valor. Nunca vão te valorizar devidamente de acordo com o que você merece, mas Deus sabe o seu valor. Deus te dá o devido valor. Só Ele sabe o quanto você vale. E Ele vai te capacitar. E na hora certa, no momento certo, Ele vai te levantar. E então as pessoas verão o que Deus fez na sua vida. E você vai perceber o quanto você cresceu na presença de Deus. Às vezes nós nos deparamos com desafios que parece que a gente não vai conseguir superar, que a gente não vai conseguir realizar. Parece que são enormes, parece que são maiores do que a nossa capacidade, mas Deus te capacita. Esteja em constante oração, conversa com Deus, expõe a sua dificuldade e esteja de coração aberto para receber o que Ele tem para você, para te fazer crescer, para te fazer evoluir, e assim Ele vai te capacitar e você vai vencer. E você vai vencer, com certeza você vai vencer. E à medida que você for crescendo, que você for se capacitando e crescendo
na presença de Deus, continue na presença de Deus, continue com seus olhos voltados para Deus, cada vez mais vivendo na presença dele, se envolva com Deus, cada vez mais, e assim você vai continuar crescendo, evoluindo, com o seu coração aberto e disposto a crescer em Deus, em Cristo. Esteja sempre com o coração disposto a servir ao Senhor. Lembra que Jesus não veio ao mundo para ser um rei que vai se sentar num trono e só dar ordens. Jesus veio ao mundo e reinou sendo servo, servindo. Então, seja um servo de Deus, sirva a Ele e Ele te capacitará. Então, essa é a mensagem que eu deixo hoje, nesse episódio desse mês. Que nós busquemos aprender cada vez mais de Deus, para que nós possamos fazer a sua obra. Peça a Deus para lhe ensinar, para te dar sabedoria, que Ele te faça crescer, para que você possa transparecer os frutos do teu espírito. Talvez você não tenha as capacidades necessárias, então peça a Deus que Ele te capacite para a tarefa que Ele quer que você realize, porque Ele te escolheu. Então, ouçamos os ensinamentos de Deus e pratiquemos também esses ensinamentos. Vamos então procurar viver a palavra de Deus, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade que é a Bíblia, que é a sua palavra, e buscar ter as motivações corretas, e busquemos viver além das aparências, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Peçamos a Deus que Ele nos ajude a cada vez mais a nos aproximar da sua imagem, que nós busquemos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, para que através de nós as pessoas vejam Deus, para que Ele seja louvado, seu nome seja glorificado, através do nosso testemunho, através das nossas ações, nossas atitudes, que as pessoas possam ver a luz de Deus, possam ver a beleza do nosso Senhor em nós, que nós tenhamos a aparência de Deus em nossas vidas. Busquemos ser cada vez mais como o Senhor, buscamos ser cada vez mais parecidos com Deus. Essa é a mensagem que eu tenho hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. Em caso de dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha, deixa um comentário, pois assim o YouTube entende que tem interação aqui, que eu não estou falando para as paredes, não estou falando sozinha. Você não só deixou o vídeo aí rodando. Então interage aqui, deixa um comentário dizendo o que você achou, como isso se abençoa a sua vida, e caso você tenha uma sugestão de uma próxima reflexão para a gente fazer aqui, deixa aqui embaixo no comentário. E assim também, comentando, deixando o like, interagindo aqui, você vai receber a notificação de que dos próximos vídeos. A próxima é a dica de vida saudável. Então agora, bora lá conferir a mensagem que a Rosa tem também para nos abençoar. Link tá aqui embaixo na descrição, como eu disse lá no início. Então, bora lá.
Por hoje é só, a Bia tô. Até o próximo vídeo.